Nessa primeira aula aqui sobre combinações, a gente vai estudar outra ferramenta, combinações, extremamente poderosa para resolver problemas de contagem, ou seja, problemas em que a gente se pergunta de quantas maneiras a gente pode realizar uma determinada tarefa. Antes de continuar, eu quero esclarecer que se você não sabe o que são permutações, então você não devia continuar assistindo essa aula porque, bem, é provável que você não entenda nada. Continuando, a gente vai ver aqui alguns exemplos em que combinações vão ser uma ferramenta útil para a solução, para achar uma solução. Então, em primeiro, imagina o seguinte, imagina que a gente está numa festa com a Alice, o Bohr, a Cleópatra, a Princesa Diana e o Einstein. Se você for atento, você vai ver que o Freud não está aqui, mas bem, nessa festa ele faltou. Então a gente está numa festa com eles todos e como eles não têm intimidade um com o outro ainda, todo mundo se cumprimentou através de um aperto de mão. Não teve ninguém dando 2 beijinhos ou um beijinho no rosto do outro. E depois de todo mundo se cumprimentar por aperto de mão, a Cleópatra, observando isso, se perguntou. Então, a primeira pergunta da Cleópatra, que a gente vai designar pela letra C, porque é a única pessoa que tem o nome começando pela letra C, a pergunta que ela fez foi de quantas maneiras, então, quantos apertos de mão ocorreram, né? Quantos apertos de mão ocorreram? Uma maneira de resolver isso é listando todos os apertos de mão que ocorreram. E como não são muitos, a gente vai listar aqui. Para começar pela Alice, vamos imaginar todo mundo que a Alice cumprimentou. Então, teve um cumprimento que foi Alice Bohr, teve outro que foi Alice Cleópatra, teve outro que foi Alice Diana, teve outro que foi Alice Einstein. Agora, a gente vai para todo mundo que o Bohr não cumprimentou, menos a Alice, porque, bem, a gente não pode contar esse aperto 2 vezes. Então, o Bohr cumprimentou a Cleópatra, então tem BC, BD e BA. O Bohr cumprimentando o Einstein. Para a Cleópatra tem C, D e CE, significando que ela cumprimentou a Diana e o Einstein. E finalmente tem o DE, significando um aperto de mão entre a princesa Diana e o Einstein. No total, então, no resumo da ópera, a gente tem no total 4 no primeiro caso, 4 mais 3 do segundo, mais 2 do terceiro e mais 1 do quarto, igual a 10 apertos de mão. Essa é a maneira que não interessa a gente, mas é bom para a gente saber de fato quanto dá de resolver o problema, porque é a maneira em que a gente tem que listar todas as possibilidades para saber quantas elas são. E o que a gente sempre está tentando aqui é sem listar as possibilidades, saber quantas elas são, porque, de novo, contar é muito fácil, mas contar rápido é difícil. E a maneira que a gente tem, talvez, de contar rápido seja pensando em como a gente forma um comprimento entre duas pessoas. Para formar um comprimento entre duas pessoas, a gente escolhe a primeira na etapa 1 e escolhe a segunda na etapa 2. Como são 5 pessoas na festa, para escolher a primeira pessoa a gente tem 5 possibilidades. Independente da pessoa que a gente escolheu para a primeira etapa, vão sobrar 4 pessoas para a segunda etapa. Então, no total, a gente teria 5 vezes 4 igual a 20 apertos de mão. E você deve ter reparado, claro, que tem alguma coisa errada com um desses 2 métodos que a gente usou. E o primeiro a gente tem certeza do que está certo, porque a gente enumerou todas as possibilidades e tomou cuidado para ver que não faltou nenhuma e que nenhuma foi repetida. Então, de fato, são 10 possibilidades e tem alguma coisa errada com esse número 20 aqui. E o que está errado é que, imagina um aperto de mão considerado por essa maneira aqui de contar todos os apertos de mão. Pode ser o aperto entre a Alice e o Bohr. A gente considerou que um aperto entre a Alice e o Bohr é diferente de um aperto entre o Bohr e a Alice. Porque a gente considerou que escolher a Alice na primeira etapa e o Bohr na segunda é diferente de escolher o Bohr na primeira etapa e a Alice na segunda. E de fato, se esse fosse um problema do tipo de quantas maneiras eu posso escolher um presidente e um vice-presidente entre essas 5 pessoas, então isso aqui seria coerente. A gente teria 5 maneiras de escolher um presidente, independente de que a gente escolheu para presidente, a gente teria 4 maneiras de escolher o vice-presidente. E dessa forma, escolher a Alice ou o Bohr seria diferente de escolher o Bohr e a Alice. Mas não é o caso aqui. Escolher a Alice e o Bohr ou o Bohr e a Alice é a mesma coisa para o comprimento, porque eles só se cumprimentam uma vez. Então, para corrigir o nosso erro, a gente tem que dividir pelo número de vezes que a gente contou de maneiras diferentes, grupos iguais, e a gente contou cada grupo, e esse é só um exemplo, de 2 maneiras. A gente contou o grupo Alice e Bohr, um pouco mais para baixo, 2 vezes, e contou, na verdade, cada grupo que a gente queria 2 vezes. Então, dividindo por 2 o resultado, que a gente achou até aqui, 5 vezes 4 sobre 2 é igual a 20 sobre 2, que é igual agora sim a resposta certa, que é 10. No segundo problema, que é um pouco mais difícil, os nossos convidados começaram a jogar carta. Então, eles começaram a jogar carta, eu não sei qual foi o jogo que eles começaram a jogar, mas a única informação que a gente tem é que no início desse jogo,
cada participante de um baralho convencional de 52 cartas recebia uma mão com 6 cartas. Uma mão com exatamente 6 cartas. E de repente, numa dessas mesas, quer dizer, num certo momento do jogo, em que eles já tinham jogado várias vezes, a princesa Diana comentou o seguinte: ela comentou que ela tirou a mesma mão. Então ela disse: tirei a mesma mão 2 vezes. E o que o Einstein disse, já sabendo um pouco sobre análises combinatórias e sobre combinações, o que Einstein disse é que, sem querer dizer que ela na verdade é uma grande mentirosa, ele disse que você deve estar enganada. E por que o Einstein disse que ela estaria enganada, né? Porque o Einstein sabia que isso era extremamente improvável. E só para esclarecer, então, esse baralho aqui é um baralho de 52 cartas, e eu sei que as cartas são 4 naipes, cada um com 13 cartas, mas imagine aqui como cada carta é diferente. Imagina cada carta com um número de 1 a 52. Imagina que as cartas têm um número de 1 a 52, todos eles distintos, então tem 52 cartas. E por que o Einstein disse com segurança que a princesa Diana estava enganada? Porque vamos então tentar contar de quantas maneiras uma pessoa pode ter uma mão com 6 cartas. A gente vai fazer isso agora, já imaginando que esse número é muito grande, que a gente não pode enumerar todas as possibilidades. Vai tentar fazer isso agora sem enumerar elas, e na verdade contando, dividindo o nosso processo em etapas. Na etapa 1 escolhendo a primeira carta, na etapa 2 a segunda, na 3 a terceira e assim por diante, até escolher a 6ª carta. Para escolher a primeira carta, a gente tem 52 possibilidades. Dado que a gente escolheu uma carta, a gente vai ter 51 para a segunda etapa. Para escolher a terceira carta, a gente tem 50 possibilidades. Para a quarta, 49. Para a quinta, 48. E para a sexta, finalmente, a gente vai ter exatamente 47 possibilidades. Só que, nesse caso aqui, assim como no primeiro, eu estou considerando várias vezes uma mesma mão com 6 cartas. Eu estou considerando de várias maneiras uma mesma mão com 6 cartas. Então, imagina, por exemplo, uma certa mão. Então, como eu numerei as cartas de 1 a 52, uma mão pode ser então 2, 3, 5, 7 e 11. Essa pode ser uma mão aqui. Opa, tá faltando uma carta, né? Então, a carta 13. A gente tem aqui 6 cartas, e esse é um exemplo de uma mão. A gente contou essa mão aqui várias vezes. A gente, por exemplo, contou a mão que é igual a essa: 3, 2, 7, 5, 13 e 11. Você pode ver que esses números são... Eu tenho os mesmos números em cima e embaixo. A gente contou essa mão aqui... a gente contou essas duas mãos. Tá difícil dizer isso. A gente contou essas duas mãos, que são a mesma mão, 2 vezes. Então, a gente certamente está contando mãos em excesso. E quantas são? Outro exemplo de mão que a gente contou como diferente dessa primeira e que deveria ser igual é a mão 7, 11, 13, 3, 2 e 5. E, bem, existem muitas outras mãos iguais à primeira que a gente contou. E quantas são? Bem, o número total de mãos iguais à primeira que a gente contou em excesso foi o seguinte: foi exatamente o número de permutações desses 6 objetos aqui. Então, o número de permutações, o número de vezes que a gente contou essa mão, foi exatamente o número de permutações de 6 objetos, que é, como a gente já aprendeu antes, 6 fatorial. E 6 fatorial, assim como é o caso dessa mão, é o número de vezes que eu contei cada mão. Então eu contei cada mão, cada grupo de mão, cada grupo de cartas ou cada mão 6 fatorial vezes. Sabendo disso, a gente pode dizer que o total de maneiras de montar uma mão é 52 vezes 51 vezes 50 vezes 49 vezes 48 vezes 47, dividido pelo número de maneiras que a gente contou cada mão. Então, dividido por 6 fatorial. E esse número é igual a 20.358.520. O que significa dizer que a chance da princesa Diana tirar a mesma mão 2 vezes é muito pequena, né? Se ela está jogando pela segunda vez, a chance dela tirar a mesma mão 2 vezes é 1 em 20.358.520. O que não é muito mais fácil do que ganhar na Mega Sena. E bem, agora a gente pode tentar extrair o que está acontecendo nos dois casos. No caso em que a gente queria saber quantos apertos de mão tinham ocorrido e no caso em que a gente queria saber quantas mãos de 6 cartas existem. E só separando aqui os nossos exemplos do que a gente quer afirmar em geral, é que o que acontecia nos dois casos, nos dois casos é que a gente tinha um conjunto com N objetos,
no primeiro caso com 6 pessoas e no segundo caso com 52 cartas, e a gente queria formar com esse conjunto de N objetos, a gente queria formar conjuntos com K objetos. E o que existia em particular, tanto no primeiro caso quanto no segundo, é que a ordem em que eu escolhi esses objetos não importava nem um pouco. Eu não estava nem aí para a ordem em que eu tinha escolhido esses objetos que iam formar o meu conjunto de K objetos. E o que combinação tem a ver com isso? Tudo bem. Em análise combinatória, em matemática discreta, a gente chama esse conjunto de K objetos, em que a ordem não importa, de combinação. Então, o que a gente quer é formar combinações. Isso aqui é o mesmo que dizer que a gente quer formar combinações com K objetos. Então, em matemática discreta, uma combinação é uma maneira de escolher de um conjunto de N objetos um conjunto de K objetos em que a ordem não importa. Eu só quero escolher K objetos, não importa se eu escolhi o objeto A antes e o objeto B depois, ou o objeto B antes e o objeto A depois. E como que a gente, em geral, resolve isso? A gente quer contar, então, o número de maneiras de formar esses conjuntos, né? E a gente procedeu, tanto no problema 1 quanto no problema 2, dividindo o nosso processo em etapas, cada etapa significando a escolha de um dos K objetos. Então, aqui eu tenho K etapas, eu tenho K objetos, e para escolher o primeiro objeto eu tenho, como são N objetos, eu tenho N escolhas. Para escolher o segundo objeto eu tenho N-1, para escolher o objeto número 2 eu tenho, para escolher o terceiro objeto eu tenho, no terceiro caso eu tenho, então na primeira etapa eu tenho N escolhas, na segunda etapa eu tenho N-1 escolhas, na terceira etapa eu tenho N-2 escolhas, que é bem, eu estou escolhendo o terceiro objeto, né? Eu não falei uma coisa tão errada antes. E para escolher o késimo objeto eu tenho N-K mais uma possibilidade, porque bem, vê aqui que para escolher o objeto 1 eu tenho N-1 mais 1 possibilidades, aqui eu tenho N-1, N-2 mais 1 possibilidades, aqui para o objeto número 3 eu tenho N-3 mais 1 possibilidades, e para o késimo objeto eu tenho N-K mais uma possibilidade. E a gente também viu aqui que dessa maneira a gente contou cada K fatorial vezes, porque é o número de permutações de um conjunto de K objetos, a gente contou K fatorial vezes cada grupo, né? Cada conjunto. E isso, resumindo, dava para a gente dar um total, dava para a gente uma quantidade de maneiras que era N vezes N-1 vezes N-2 vezes blá 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 até N-K mais 1 dividido por K fatorial, que era o número de vezes que a gente tinha contado cada grupo que interessava a gente. E bem, o problema aqui já acabou, a gente já resolveu o problema que é, dado um conjunto de N objetos, quantas combinações com K objetos a gente é capaz de formar, ou seja, quantos conjuntos em que a ordem não importa com K objetos a gente é capaz de formar. E mesmo que a gente já tenha resolvido o problema aqui, o que eu quero continuar fazendo, eu quero continuar a aula, porque existe uma maneira, às vezes, mais interessante de escrever esse valor aqui, que a gente acertadamente já construiu. Então, a outra maneira de escrever esse valor aqui, essa fórmula aqui, é a seguinte: eu posso continuar esse produto aqui. Então, eu vou aqui para baixo ganhar um espaço, esclarecer o que eu estou querendo dizer. Uma outra maneira de escrever isso aqui é escrever N vezes N-1 vezes N-2 vezes, como a gente tem até agora, N-K mais 1, e continuar esse produto aqui até 1. Então, escrever aqui N-K vezes N-K menos 1 até, finalmente, o 1. E, claro, a gente tem que dividir pelo que a gente acrescentou a mais. E a cor que eu quero usar é essa daqui. A gente tem que dividir isso daqui pelo que a gente acrescentou em azul, então tem que dividir por N-K vezes N-K menos 1 vezes blá 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 até 1. E eu botei um pontinho mais. E claro, eu não posso também esquecer do K fatorial aqui que está dividindo o meu número. Então, eu também tenho que dividir. Por vezes 1 sobre K fatorial. E uma outra maneira de escrever isso daqui, na verdade é só, estou simplificando o que eu deixei complicado,
Essa primeira parte, o numerador aqui é simplesmente n fatorial, e o denominador aqui, apesar dele ele não está escrito de uma maneira muito elegante, muito limpa, a gente pode resumir ele escrevendo o primeiro produto em azul, que é n menos k fatorial, multiplicando isso aqui que está em amarelo, que é k fatorial. E essa aqui é a forma que a gente desejava chegar para representar um número de combinações de k objetos que a gente pode formar de um conjunto de n objetos. E já que a gente está fazendo coisas chatas, uma outra coisa que eu queria adiantar aqui é que, e eu tenho que te deixar preparado em relação a isso, é que muita gente costuma chamar isso aqui de C de nk, que por definição é esse número aqui da esquerda. Então, n fatorial sobre n menos k fatorial vezes k fatorial é por definição C de nk. E uma outra notação que costumam usar, é uma que eu não pretendo usar aqui porque dá muito trabalho de escrever, que é n com k embaixo e com parênteses fechado. Então, tá, isso aqui ficou bem feio. N fatorial sobre n menos k fatorial vezes k fatorial é por definição C de nk, que é por definição esse símbolo aqui, que as pessoas costumam chamar de n escolhe k. E bem, essa é a aula de hoje.